No início da tarde, uma jovem de 25 anos foi presa pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa por supostamente estar envolvida na morte de motoristas de aplicativo. O repórter Daniel Santos tem todos os detalhes. Vamos ver. Casey Melissa Rodrigues Matos, de 25 anos, se apresentou no fim da manhã desta sexta-feira na DHPP, a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa na área central da capital. A apresentação dela se deu de forma espontânea, mediante advogado também, porque ela é apontada como colaboradora direta do trio responsável pelas mortes de 3 motoristas de aplicativo no último fim de semana em Várzea Grande. Delegado Maurício Maciel, quais são as provas nesse momento contra essa jovem? Existem algumas diligências que ainda estão sendo concluídas e alguns relatórios técnicos fechados, só que desde da prisão em flagrante, do primeiro investigado, da apreensão dos adolescentes, havia bastante indícios fortes da participação de outros suspeitos, né? Inclusive a da investigada, cujo mandado de prisão preventiva foi cumprido nessa manhã. Então, inicialmente, pelas próprias declarações dos demais envolvidos, ao que tudo demonstra, havia um ajuste, um combinado, eram pessoas que eram próximas, os indivíduos, havia um combinado de fazer esses roubos de veículos. O papel dela, inclusive, seria de dar destinação, havendo todo o combinado prévio, né, anterior às ações. E hoje, de forma... ela espontaneamente confessou, o que não significa que seja só um, mas ela disse que a primeira vítima, ela chamou pelo aplicativo, um desses aplicativos de transporte do seu próprio celular, que foi apreendido. Foi ela quem chamou a corrida que o seu Eliseu aceitou? Então, essa já era a informação. Ela admite que numa delas, de fato, foi do aplicativo dela, só que agora é preciso a extração de dados, tem muita coisa que já foi apagada. Só que nós acreditamos da possibilidade dela ter, de fato, também sido a pessoa que solicitou nas outras corridas. E salientando que essas 3 vítimas, né, que vieram a óbito, mas já no curso desses dias, até mesmo pela veiculação das matérias da imprensa, pelo menos 2 outras pessoas vieram relatar que teriam quase sofrido, que recusaram a corrida. Então, é possível ainda que haja mais vítimas que venham a comparecer, a serem identificadas, né, da ação desse grupo, né? Ela disse que estava na companhia dos demais criminosos no momento em que ela faz esse pedido de corrida, que o seu Eliseu aceita. Ela estava na companhia dos demais nesse momento, delegado? Eram pessoas que de fato, eram próximas. A própria mãe dela declara que até mesmo fariam uso de entorpecente. Certo. Nas declarações dela, ela tenta, como é o usual, se eximir um pouco da conduta. Sim. Que teria meio que sido obrigada a fazer, que ela não sabia nada que ia acontecer, apesar que ela sabia que eles queriam roubar carros. Mas obrigada de que forma? Apontaram uma arma para ela? É como se a tivesse ameaçado, mas a gente observa bastante incongruência nisso, durante o próprio curso do termo interrogatório. Então, ela não... também há um entendimento que ela não foi executora das ações ali, mas como havia esse ajuste, esse combinado prévio para a prática desse crime com um resultado que, diante daquele contexto, era nítido e evidente, então ela responde em concurso com todos os demais agentes que são imputáveis. Certo. Para onde a Casey foi encaminhada? Foi feito o cumprimento do mandado, o interrogatório, daí daqui ela vai para a gerência de custódia, fica à disposição do Poder Judiciário, e posteriormente ela vai para a unidade prisional, né, em que permanece ali à disposição da Justiça. Ana Maria do Couto Mai. Obrigado, delegado. Obrigado por falar conosco aqui. Obrigado pela atenção. De Cuiabá, Daniel Santos. Obrigado, Daniel. Olha, tudo indica que ela realmente foi a mentora de tudo isso, né? Ela tem 25 anos, não só mentora, mas também namorada do garoto de 15 anos. Aquele que aparece, que não aparece ali por conta de ser menor de idade, né? Na foto. Enfim, o combinado seria de roubar carros. Olha, vocês roubam um carro, né? A gente
vai cooptar, de certa forma, a vítima, né? Vocês roubam o carro e a gente vende e depois a gente divide o dinheiro da venda deste automóvel. Tudo indica que tenha sido exatamente isso, né? Certamente a polícia já sabe o caminho, né, que foi traçado e de que forma tudo isso foi articulado, cruelmente articulado para vitimar esses motoristas de aplicativo, né? Mas de um outro lado, né, já deixando de lado essa questão da violência, né, dos infratores, essa coisa toda, é importante nós ressaltarmos que o governo do estado já está buscando uma solução, né? Até porque são duas responsabilidades. Uma do governo do estado de aumentar o contingente de polícia nas ruas para dar proteção não só a uma categoria como a dos aplicativos, motoristas aplicativos, mas para a sociedade como um todo, fazendo um chamamento, chamando mais polícia, enfim, incrementando e melhorando aí a situação, né, dos policiais nas ruas. Isso é um lado e uma responsabilidade do próprio governo do estado, né? No meu entendimento, não é responsabilidade do governo adquirir os botões de pânico, né? Por quê? Porque eu acho que quem tem que dar proteção, né, aos colaboradores da Uber é a Uber. É a própria Uber que tem que dar proteção a eles, né, dar a segurança necessária para que eles possam trabalhar. E isso é possível, professor? É. Por que eu estou dizendo isso? Porque casos semelhantes já aconteceram no mundo todo, onde a Uber, inclusive, atua, né? Tomemos como exemplo uma cidadezinha de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Lá estava acontecendo a mesma coisa que aqui, assassinatos, morrendo, matando motoristas de aplicativo, né? Imediatamente o governo do Tennessee acionou a Uber para que a Uber tomasse uma atitude. E a Uber acabou cedendo, colocando e dando, né, os botões de pânico para os motoristas de aplicativo em Nashville. Eles são monitorados 24 horas, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, né, com este aplicativo, com este botão de pânico que tem um vínculo direto com a Uber, né, e imediatamente aciona uma viatura mais próxima. E para incrementar ainda mais o sistema, postos de gasolina e supermercados também têm a possibilidade de guarida, de proteção ao motorista de aplicativo. Ele prevendo e vendo que está tendo algum problema naquela situação, ele pode imediatamente estacionar num posto de gasolina ou até mesmo num supermercado, que de certa forma terá o apoio necessário para poder evitar esse assalto, evitar essa situação. Então, assim, são duas responsabilidades, tanto do governo, mas principalmente da Uber, que precisa ser cobrado. Olha, você quer atuar, você quer funcionar, continuar funcionando aqui no estado do Mato Grosso, a gente precisa que você dê mais proteção aos motoristas de aplicativo que atuam aqui no estado. E aí fica na incumbência dela providenciar esse sistema, né? Que é bastante interessante, porque utilizando a tecnologia, né, a favor dos motoristas de aplicativo. Quando o motorista de aplicativo quando você pede um automóvel, já aparece aquele espelho, né? Para quem pede Uber sabe o que eu estou dizendo. Com vários carrinhos ali, né? Então, quando o motorista de aplicativo, tendo esse sistema, essa tecnologia do botão de pânico, se ele está passando por alguma dificuldade, aquele carro ali, né, que está passando por essa dificuldade, ele muda de cor. Ele muda de cor em meio a todos aqueles outros automóveis, pode ficar vermelho, enfim, né? Todos os outros motoristas de aplicativo vão ver que aquele está com problema. Você está entendendo? Então, não só a polícia é acionada, numa viatura mais próxima, para fazer esse atendimento, para poder dar essa cobertura a esse motorista que está passando por uma dificuldade, ou até mesmo os colegas, todos os colegas vão saber que aquele carro, por conta do aplicativo, está passando por uma determinada situação complicada, né? Então, eu acho que a gente precisa dar a resposta para essa situação com mais tecnologia, né? E tendo o apoio integral da Uber nessa situação. Fica aí a minha posição, a minha dica. Está em aberto o mandado de prisão contra Axel Lopes Campos, que também teria participado dos latrocínios. Segundo informações, ele teria gravado a execução de uma das vítimas e compartilhado as imagens. Axel também obrigava as vítimas a realizarem transferências via Pix. Ele segue foragido. Então, se você viu, se você encontrar esse rapaz, se você tem alguma informação sobre ele, informe imediatamente a polícia para que ele possa ser capturado. Está aí na tela mais uma vez para você esse jovem que participou aí desse crime terrível, covarde contra os motoristas de aplicativo aqui em Cuiabá.